outras pessoas da ministração. Queridos, na abertura do trabalho, nós lemos um texto de Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39. Foi o texto lido. E essa carta ela é muito importante, que ela é um divisor, um instrumento, orientação para aqueles irmãos que estavam em Roma. O capítulo 8, ele é uma sequência do capítulo de número 7, que o 7, o Paulo trata muito a questão da lei, que foi a lei que revelou o pecado, e uma vez eles absorvendo isso, tendo esse entendimento da lei e a consciência do pecado, em vez de se afastar do pecado por causa da consciência que eles tinham, eles procuraram saber o que era o pecado e assim acabaram pecando. E no versículo de número 1 do capítulo 8, nós vemos que é uma continuidade do capítulo 7, que ele diz, portanto. Quando ele fala portanto, essa frase é uma frase de sequência, ele está sequenciando um assunto que ele começou no capítulo 7. Portanto, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Tem algumas versões que diz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo já inicia o capítulo 8 falando justamente dessa ação direta de Cristo, do sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, promovendo para esse homem liberdade, tirando ele dessa estado de condenação, colocando ele em uma posição aonde eles poderiam declarar a Deus a liberdade que a cruz promove, porque Cristo, rasgando esta cédula que nos condenava, agora somos livres, libertos desta condenação que levaria um homem ao inferno. E o sacrifício de Cristo é para resgatar esse homem. O sacrifício foi para que nós possamos estar nesta condição de salvos. E Paulo discorre em todo esse capítulo de Romanos, capítulo 8, e mostra também que há algumas embates, lutas que eles enfrentariam. Por exemplo, no versículo 18 e no versículo 17, ele fala exatamente sobre isso, das dificuldades que eles enfrentavam, mas em comparação, uma glória que havia de se manifestar. O que Paulo está despertando eles é que eles não parassem simplesmente no sofrimento, mas na proposta do Evangelho para aqueles que passam pelo sofrimento, porque servir a Cristo, eles incorreriam em perseguições, em lutas, travar batalhas, mas a permanência deles em Cristo Jesus condicionaria eles a um bem maior. É por isso que ele fala no verso de número 18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscará a glória que há de ser revelada em nós. Paulo passa isso com tanta segurança e certeza para aqueles irmãos, que aquilo que estava por vir, preparado para eles, não poderia ser comparado com aquilo que eles enfrentariam ou estavam enfrentando. A proposta do Evangelho é gerar em nós certeza e confiança. Quando nós temos esse entendimento, nós sabemos que vamos enfrentar, e isso é tão importante, que quando nós temos esse entendimento, nós vamos saber que por causa do Evangelho, nós passaremos pelo sofrimento. O próprio Jesus, ele falou a esse respeito, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que Jesus está dizendo por mim, por minha causa, por amor do Evangelho,
Vocês enfrentarão provações e tribulações. Muitos de vocês serão odiados, serão açoitados, serão presos, serão mortos. Mas isso não é motivo de parar, de vocês estarem retroceder, pelo contrário, isso denuncia que vocês estão fazendo a coisa certa, que por causa de mim vocês serão injuriados, vocês serão perseguidos. E Paulo ele traz essa mesma ideia para os irmãos e diz: olha, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscará a glória que há de ser revelada em nós. O que Paulo está mostrando é justamente: persevere, continue trabalhando, continue pregando o Evangelho, continue fazendo discípulo, continue a jornada que vocês começaram, porque mesmo se morrer fazendo esta obra, vocês não estarão perdendo, pelo contrário, a vida de vocês, vocês estão ganhando, porque o próprio Jesus advertiu a esse respeito: quem quer ganhar sua vida, perdê-la-á, mas quem perder por amor de mim, ganhá-la-á. Olha só, irmãos, para com Cristo, o perder é ganho. É por isso que Paulo diz que com Cristo, nele, nós seríamos mais do que vencedores. É por isso que ele mostra que em Cristo não tem perda, com Cristo é ganho. E quando nós chegamos no versículo de número 31, que foi que nós iniciamos a leitura, Paulo está dando seguimento, ele diz claramente: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está mostrando claramente, que coisas são essas? Ele está falando justamente das aflições, das lutas que eles enfrentariam, das batalhas que eles travariam. Pois, que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está dizendo: se Deus está com nós, quem é que vai poder parar aqueles que Cristo sustenta, que Cristo preserva, que Cristo está com eles, que Cristo dá graça, é Cristo quem cuida, é o Senhor Jesus quem dá condição para que nós possamos avançar, que nós possamos vencer, que nós possamos alcançar o propósito de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que ele está dizendo é o seguinte: se Deus está com você, você pode enfrentar qualquer adversidade na vida, mas você sempre vai ser vencedor, porque ninguém será maior do que o Senhor. Ninguém vai se opor àquele que Deus escolheu para ser seus servos, para ser instrumentos. É como se Paulo estivesse apresentando Deus, Deus nunca perdeu uma batalha, Deus nunca enfrentou uma batalha e saiu dela perdedor, e todos aqueles que estão em Deus são vencedores. Todos os que estão neles têm condições de vencer. Não se sinta um derrotado, um fracassado, porque está em Deus. E se está em Deus, você tem condições para vencer. É por isso que ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é alguém que vai se opor contra aquele que Deus é a favor? Quem é que vai se levantar contra aquele que tem o Espírito do Senhor? Vai ter levante, mas ele não vai se deixar vencer, porque Deus é com ele. Deus é por nós. Quem será contra nós? E ele mostra o que Deus fez, irmãos. Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, mas antes entregou por todos nós. O que é que nos condiciona como vencedores? É o sacrifício de Cristo na cruz. Ele não poupou nem o seu filho para que nós tivéssemos condições de ser vencedores. Ele não poupou nem o seu filho em resgate dos seus servos e colocou-nos na condição de vencedores, porque Cristo venceu, e se estamos em Cristo, nele nós somos mais do que vencedores.
É isso que ele está dizendo, nem o seu filho poupou, antes entregou por todos nós. Está falando do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, para resgatar vocês e colocar na condição de vencedores, de eleitos, de salvo, de súditos desse reino. Ele não poupou nem o seu filho para resgatar vocês e colocar nesta condição, nem o seu filho poupou. E aí ele diz assim: e não nos dará com ele todas as coisas? Nele está condicionado, irmãos, todas as bênçãos. Nele está condicionado o aguçar da nossa fé, da nossa alegria, da nossa esperança, do nosso gozo em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele conquistou tudo isso, e nele nós vamos ter vitória, nele nós vamos alcançar essas bênçãos espirituais. A minha fé vai ser aguçada, eu vou ter certeza de quem sou, de quem eu sirvo e para onde eu vou. Isso gera em nós confiança. O que Paulo está trazendo para aqueles irmãos diante das lutas que eles estavam enfrentando, e não era uma lutinha, irmãos, com ausência de comida, com ausência de dinheiro, a falta de emprego, não. Eles estavam perdendo as suas propriedades, expulsos das suas casas, eles estavam perdendo as suas famílias, eles tinham que abrir mão daquilo que construíram uma vida inteira para servir a Jesus. Eles não estavam em um palácio, em nenhum quarto com ar-condicionado. Aqui eles estavam vivendo era em cavernas, e a maioria deles presos nas prisões romanas, que eram as piores prisões que o mundo antigo já promoveu, porque os romanos eram carrascos, era um povo que agia sem piedade. Se nós olharmos a história, nós vamos perceber que mulheres grávidas eles atravessavam o meio com uma espada, com uma lança. O negócio deles era vencer e governar e dominar. Não queria saber quem estava no seu caminho. Quando alguém via um exército de romanos, podia se esconder, porque ali teria uma batalha e era muito sangue. O que Paulo está trazendo para nós é uma realidade dentro de um contexto, irmãos, que nenhum ser humano gostaria de viver ou de passar. Mas ele está fortalecendo e dizendo: olha, Deus é por nós. Segure firme, não abram mão, não negocie os valores, a fé de vocês. Não recue porque vocês perderam, porque perderam aqui. Mas vocês vão ganhar a vida eterna. Vocês podem estar em prisões ou até mesmo em cavernas escondidos, mas vocês terão um gozo na alma, a alegria no espírito. Vocês, quando dobrarão os joelhos, vocês sentirão o mover, a presença. Deus consolará vocês, assim como Paulo foi consolado por várias vezes. Paulo, quando ele orava, angustiado, até mesmo com as costas ensanguentadas, pés e mãos amarrados, quando ele estava ali sofrendo as grandes, porque naquele tempo havia surto de malárias, dentro de uma prisão, irmãos, aonde o lugar é frio, é molhado, há doenças que são transmitidas. Ele não estava ali, irmãos, falando dessas questões, ele não estava com uma perfeita saúde, não. Mas ele diz: olha, com certeza naquele momento que Paulo ora ao Senhor, nessa condição, o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça é o suficiente para você manter-se de pé, manter-se firme, para você não desistir, para você não recuar. E isso traz para Paulo, irmãos, experiências. Quando ele transmite isso aqui para os irmãos, e às vezes a gente lê e acha tão bonito essas versões, a gente glorifica, mas o contexto que isso foi escrito, o que eles estavam vivendo, o que eles estavam passando, é alguém que realmente foi por Deus consolado,
É por isso que ele passa dessa natureza, essa palavra com tanta segurança, porque ele está transmitindo algo que ele vivenciou. Quando eu falo de consolação, eu entendo o que é ser consolado. Quando eu falo de amor de Deus, eu provei o que é amor de Deus. Estou parafraseando para vocês entenderem. É por isso que ele diz aqui: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem justifica. Quem intentará acusação contra eles? Os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Está falando claramente, quem é que justificou esse homem condenado na condição que estava? Deus. Deus nos justificou. Deus pegou alguém que estava em um estado de condenação e colocou em uma posição de justo. Foi Deus quem nos justificou por meio de Cristo Jesus. Ele nos elegeu nele. Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos ungiu, Ele pagou o preço, Ele colocou-nos nessa condição de justos, porque por Cristo nós fomos justificados, de condenados para justificados, de alguém que não tinha esperança. Ele diz: agora vocês têm motivo para esperançar no Senhor, para se alegrar, porque é Deus quem justifica. Foi Ele quem justificou vocês. Quem? Aí ele mostra aqui, no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aqui o negócio aperta. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? E ele começa a colocar alguns itens aqui, que seria isso o motivo de alguém se afastar, de alguém até mesmo abrir mão da caminhada, deixar de se congregar, deixar de pregar o Evangelho. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele fala: será o quê? A tribulação? As pessoas são atribulados. É tanta luta, é tanto embate, é tanto, batalhas que se enfrentam. A mente ela vai a 1000, o corpo ele desfalece. Tribulações. Será a tribulação que será ela o motivo de nos separar do amor de Deus? Aí ele começa a falar: ou a angústia, andar angustiado, orar e não ser ouvido, ensinar e não ver resultado, angústia. Está preso e ninguém visitar, porque Paulo ele fez essa declaração. No dia que ele foi, aqui nessa carta, no dia que ele foi ser morto, ele disse: ninguém me visitou, ninguém foi visitar ele. Ele traz uma expressão, irmãos, ele chega a dizer, ele diz assim: todos me deixaram. E aí ele cita o nome de uma pessoa, e ele diz assim: Alexandre amou o presente século. Alguns pastores dizem assim: Alexandre se desviou e andou com Paulo. Todos me deixaram e Alexandre amou o presente século. Alguém não suportou a luta e abandonou. E Paulo está dizendo: eu era cercado por pessoas, mas no dia que eu mais precisei de um amigo, de uma palavra, de um companheiro, todos me deixaram. Tem gente que se angustia ou não? A angústia bate. E ele está dizendo: o que é que pode nos separar do amor de Deus? A tribulação? A angústia? E ele começa a narrar aqui, irmãos. Ou a perseguição. Nem vou falar de perseguição, porque nós já sabemos o que eles sofreram. Na nossa lição desse trimestre fala a esse respeito. Perseguição, fome. Quem vive fugindo, irmãos, passa fome, e muita. Come quando dá, no dia que encontra. E se descobrir que é um cristão, esse não come naquele dia, só se encontrar um outro cristão. Aí ele fome, nudez, ou perigo, ou espada. Espada aqui, já sabe, é ser morto mesmo, transpassado, degolado.
Ele está mostrando, são N questões que seriam esses os motivos para separar um homem do amor de Deus. Quando eu leio esse texto, eu faço, irmãos, uma retrospectiva do que eles passaram. E me coloco nessas condições nos dias de hoje, vivendo tão bem em relação a isso. Vivendo, irmãos, não passei nenhum dia de fome. Se eu quero uma roupa boa, eu vou lá e compro. Se eu quero um sapato bom, eu vou lá e compro. Se você escolhe a comida que você quer comer, então nós estamos vivendo bem em relação ao que eles estavam fazendo aqui, passando aqui. E às vezes nós não dobramos joelhos nem para agradecer ao Senhor. Eu vi um certo pastor dizendo, em vez de você reclamar do que você não tem, agradeça a Deus pelo que você tem. Às vezes a gente só reclama daquilo que não tem, mas nunca agradece pelo que tem. E às vezes vamos sentir falta do que temos, quando já não temos mais. E a gente vai dizer, como eu vivia bem e não sabia. Como eu desfrutava de coisas boas e não sabia. O que Paulo está levando-nos a refletir, irmãos, o que eles passaram. E interessante que ele mostra aqui, que nenhuma destas coisas levara ele a desistir de Cristo, mas levava ele a cada dia, mesmo nas dificuldades, nas lutas, nas batalhas, nas adversidades, ele se tornar dependente de Deus. Dependência de Deus é viver para Ele e para Ele, sem esperar recompensa, mas está disposto a segui-lo e a servi-lo, com coragem, com ousadia, com entendimento. Aí ele fala aqui, todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, ele está dizendo assim, todas estas coisas que venham sobre nós, suportando-as, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Paulo está dizendo, é Cristo que nos sustenta. É Ele que nos dá condição para vencer, passar pela fome, pela angústia, pela nudez, a ausência, a escassez destas coisas. Não vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai nos afastar. E ele diz mais ainda, no verso 38, ele diz, porque estou bem certo. Isso aqui, irmãos, é tão maravilhoso quando ele fala a esse respeito, porque eu estou bem certo de que nem a morte, olha, ele começa a falar já do ápice da perseguição, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, olha só, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Ele começa, nem, nada destas coisas nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Certeza, confiança do que Cristo pode promover em nós. Andarmos por certeza e termos esse entendimento, é saber que vamos enfrentar estas lutas, mas nós não vamos recuar. Porque o que é melhor e o que é maior em nós é o Senhor Jesus, porque Ele está em nós, Ele nos fortalece, para que nós venhamos a cada dia sermos o quê? Mais do que vencedores, seja luta, seja morte, porque a morte não foi suficiente para parar aqueles irmãos, porque eles estavam dispostos a servir ao Senhor, embora que muitos dos companheiros ficaram no caminho, pelo caminho, morreram. Mas aquilo, irmãos, sentir a falta, a gente sente. Mas eles não recuaram, pelo contrário, eles avançaram.
Porque aquilo que Cristo promoveu no coração deles com tanta intensidade, promoveu tanta segurança neles, que ele diz: nós vamos viver por Cristo. Morrer é lucro. Morrer é lucro, mas o nosso viver é Cristo. É por isso que ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Ele fala justamente, aconselhando e fortalecendo os irmãos, que ele diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova, de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea provação traz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Aí ele mostra no que consiste a visão de um cristão. Porque nós estamos fixados nas coisas que não se vê, e não nas coisas que se vê. Porque as coisas que se vê, elas são transitórias, elas são passageiras, mas as coisas que não se vê, elas são eternas. É nisso, irmãos, que consiste a fé do apóstolo Paulo. É por isso que ele disse que nem a morte, nem os principados, nem potestade, nem o futuro, nem o porvir, ele diz, nada destas coisas vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Certeza, irmãos. Isso aguça a nossa fé de tal forma que nós não vamos recuar de forma nenhuma. Mas isso traz para nós segurança, confiança. E o Evangelho, ele vai promover, assim como promoveu em Paulo, através do Espírito Santo, irmãos, maturidade, certeza, confiança. Você não vai abrir mão do Evangelho, da sua fé, porque Cristo, ele promove isso em nós. Ele vai promover essa segurança, essa certeza. E nós vamos andar de glória em glória e de vitória em vitória. Sabe por quê? Porque você vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido em Cristo. Cristo, ele é o meu porto seguro. Porque essa palavra, ela é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O salmista diz: olhemos além dos montes, da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Isso é a palavra nos dando garantias e segurança que em Deus nós somos mais do que vencedores. Porque todas as vezes que você enfrentar uma luta, você pode recorrer a alguém. Quem é esse alguém? Cristo. Cristo é a nossa maior segurança. Ele é a nossa maior esperança. Você pode celebrar o Senhor com uma forte salva de palmas em nome de Jesus? Glória a Deus. Irmã Daiane, louvando o Senhor.